Arrependa-se e viva. Nós estamos lendo a Bíblia juntos, lendo a Bíblia na sequência da Bíblia 365 e chegamos hoje aqui na nossa porção do Antigo Testamento ao capítulo 18 do profeta Ezequiel. E aqui nós vemos Deus fazendo uma pergunta. Por que é que vocês ficam dizendo aí esses provérbios? Esse provérbio que fala que os filhos pagam pelo pecado dos pais. O provérbio é: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estragaram. Por que é que vocês falam isso? E o que se segue é um discurso de Deus falando contra esse pensamento de que os filhos pagam pelos erros dos pais, ou que os pais pagam pelos erros dos filhos. E Deus fala assim: imagine um homem justo, um homem que obedece à lei. E interessante ver como ele põe um relacionamento com o próximo, né? Além de falar dos rituais, além de falar que esse homem bom não adoraria outros deuses, ele fala bastante sobre a questão financeira e quanto isso envolve o próximo. Ele fala: um homem que é um credor misericordioso, no versículo 7, que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres, não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia as roupas aos necessitados, empresta dinheiro sem visar lucro e mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga, obedece fielmente meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá. E se esse justo tiver um filho ruim, um filho mau? É isso que Deus fala. Se essa pessoa justa, ele fala: suponhamos, porém, que esse homem tem um filho ladrão, um assassino, que se recusa a fazer o que é certo, que esse filho, faça todas as maldades que seu pai jamais faria, participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver a garantia, adore ídolos, pratique todos os pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não. Ele será responsabilizado e morrerá. E se esse filho aí tiver agora um filho, que é neto do primeiro homem, e ele for bom, esse filho deve pagar pelos erros do pai? Da mesma forma que o filho mau não é beneficiado pela santidade do pai, o filho bom não é punido pelos erros do pai. E Deus vai levar esse exemplo até o neto, então, daquele primeiro homem, e vai mostrar de novo um homem que ajuda os pobres, que providencia roupa aos necessitados, que não usa a sua situação para tirar vantagem do outro, e vai falar que esse neto, então, que é bom, ele viverá. Deus está dizendo que nós não vivemos debaixo de uma lei de bênção que é hereditária, e nem de maldição que é hereditária. E Deus está dizendo que Ele abençoa, e quando Ele abençoa, não importa se antes tinha uma maldição ali, não importa se as pessoas antigamente faziam o que é errado, Quando Deus se revela, se mostra, nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento, que maldição vai nos segurar? Então nós não acreditamos que exista uma maldição, um espírito hereditário que vai se apoderar de uma pessoa, e mesmo que Jesus a chame, precisa ser quebrado alguma coisa ali, porque Jesus não é suficiente? Não, Jesus é suficiente. E quando Jesus entra na nossa vida, todas as coisas do passado ficam para trás e nós passamos a ter um comportamento como o de Jesus, pois temos Ele na nossa vida e Ele transborda da nossa vida. Então nós somos abençoados e vivemos. Também quando nos afastamos de Deus, nós geramos as consequências da morte, as obras da morte, e isso nos leva à morte. A Bíblia toda vem mostrando essa realidade.
E aqui Deus vai demonstrar isso e falar, inclusive, que uma pessoa que sempre foi boa, se ela começar a praticar coisas ruins, ela vai produzir frutos de morte, né? E ela vai morrer. E uma pessoa que sempre foi má, se ela se converter, se arrepender e produzir obras boas, ela então está demonstrando uma vida nova dentro dela e ela viverá. E quando Deus fala isso, ele fala o seguinte: eu não tenho prazer em matar as pessoas más. O meu prazer é que elas se arrependam, que se transformem. É isso que Deus quer. E nós já vimos diversas vezes na Bíblia os avisos de punição virem, não para que as pessoas sejam punidas, mas para que elas se arrependam, para que elas sejam transformadas, para que elas olhem o aviso de destruição e mudem o rumo, para que elas fujam da destruição, fujam da morte, para que elas sejam encontradas pela vida. É isso que nós vemos Deus fazer sempre. E Deus fala mais uma vez aqui: vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Versículo 23. Diz o Senhor soberano: claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus caminhos maus e vivam. Esse é o meu desejo. O que é que Deus quer para a sua vida? Deus quer que você viva. Deus quer que você se afaste dos caminhos maus e viva. Deus quer que você se arrependa e viva. Esse é um texto do Antigo Testamento, mas qual é a mensagem que Jesus prega no Novo Testamento? Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É a mensagem que João Batista pregava e gritava: arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender das coisas ruins, das coisas erradas, dos caminhos de morte. Nós precisamos abandonar, como quem está arrependido abandona. Uma pessoa que está arrependida não volta a fazer, não vive fazendo a mesma coisa da qual está arrependida. Ela abandona. Então arrependa-se. Abandone o caminho do erro e viva. Deus está dizendo que Ele não tem prazer na morte, na destruição, mesmo dos malvados, mesmo dos perversos. Por isso a mensagem de Cristo, que é poderosa para transformar cada um de nós, é poderosa. É a mensagem de arrependimento. O que eu peço para Deus é que você ouça essa mensagem. Que você ouça esse chamado ao arrependimento. Que você revise a sua vida e se arrependa de tudo que desagrada a Deus. Se arrependa e abandone. Não existe tarde demais, não existe pecado demais para o nosso Deus. Não existe nada que Ele não possa transformar. O que Deus quer é que você tenha um coração novo e um espírito novo. É assim que termina o texto que nós estamos lendo hoje. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Então arrependa-se e viva. Esse é o chamado do seu dono, do seu Senhor hoje. Eu espero que você ouça, que você se arrependa, que você confesse seus pecados a Ele, que você peça perdão, peça força de transformação e que você viva. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê vida. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Peço a Deus força para que continuemos lendo a Bíblia juntos aqui todos os dias. Se Deus quiser, logo chegaremos ao final do nosso projeto aqui, do nosso propósito de ler a Bíblia 365 em um ano. Então, te aguardo no próximo vídeo comentando um dos textos que lemos na Bíblia 365. Um grande abraço, Deus te guarde e até lá.